Por anos, Elon Musk tem levado ao limite o que uma empresa pode construir. De carros e foguetes a satélites e chips cerebrais, cada um projetado para resolver um problema que os governos desistiram. Mas, desta vez, o mais novo projeto da Tesla tem como alvo algo ainda mais fundamental do que transporte ou energia: onde e como as pessoas vivem. Os engenheiros da empresa têm desenvolvido uma estrutura em microescala que opera totalmente fora da rede. Alimentada pela mesma lógica de energia que move um veículo Tesla, ela é compacta, realocável e incrivelmente barata. Com um preço de apenas $7.989, mais do que um produto, ela representa um experimento em liberdade. Liberdade de aluguel, de custos de terra e dos sistemas frágeis que definem a moradia moderna. Dentro dela, reside uma nova ideia de lar que pode mudar a forma como pensamos sobre espaço, energia e a própria propriedade. Antes de mergulharmos, aqui está um breve lembrete. Este vídeo reúne as últimas atualizações sobre a nova Tiny House da Tesla de 2026, dando-lhe tudo o que você precisa saber em um só lugar. Você pode já estar familiarizado com alguns dos detalhes, mas incluímos novas percepções para garantir que você se mantenha atualizado. Você ouvirá alguns preços diferentes sendo mencionados ao longo do vídeo, pois os custos podem mudar ligeiramente, dependendo da versão e de quaisquer recursos adicionais que você selecionar. A parte emocionante é que, não importa como você a personalize, o preço permanece impressionantemente acessível. Começando por aproximadamente menos de $9.000, a nova Tiny House Tesla 2026 se apresenta como um dos carros elétricos mais econômicos já introduzidos. Então, enquanto exploramos este novo capítulo fascinante na jornada da Tesla, certifique-se de clicar em inscrever-se e junte-se a nós aqui no Primazia. E se você nunca mais precisasse possuir terra e ainda vivesse em uma casa de alta tecnologia totalmente funcional? A estonteante Tiny House 6757 de Elon Musk chegou oficialmente e está prestes a redefinir o que chamamos de lar. Este não é apenas um abrigo barato. É uma obra-prima modular e inteligente projetada para se adaptar a 5 diferentes ambientes de colocação sem comprometer a integridade estrutural. Seja em um terraço, uma praia, uma garagem ou até mesmo na caçamba de um caminhão. Esta casa não precisa de posse de terra, não tem impostos sobre a propriedade e não exige licenças de construção. Ela se liberta de tudo que costumava nos prender legalmente, financeiramente e fisicamente. Este não é o futuro, é 2026 e o jogo já mudou. Quanto custa realmente ter uma tiny house projetada para independência fora da rede, design modular e adaptabilidade a ambientes extremos? Em 2026, a Tiny House de Elon Musk redefinirá a vida acessível ao oferecer 5 opções modulares de colocação que eliminam a necessidade de posse de terra, impostos sobre a propriedade ou licenças de construção. Começando em apenas $6.757, o modelo base incluirá uma estrutura central durável, isolamento essencial, um interior minimalista e todos os sistemas necessários para eletricidade, água e resíduos. Este modelo base está pronto para uso imediato em climas amenos e é ideal para aqueles que planejam fazer upgrade com o tempo. A Tesla também oferece pacotes de upgrade especializados, adaptados para onde você planeja colocá-la. O pacote flutuante custa $2.200 e adiciona pontões, cabos utilitários flexíveis e um sistema hidráulico de ajuste de maré, tornando a casa habitável em lagos ou rios calmos. O pacote deserto e terreno extremo, com preço de $1.800, inclui pés retráteis de aço carbono, resfriamento geotérmico e armazenamento solar aprimorado para lidar com o calor e o solo instável. O pacote terraço urbano custa $1.500 e adiciona amortecimento de vibração, sistemas de segurança contra incêndio e isolamento acústico, permitindo a colocação em terraços adequados. O pacote plataforma florestal, por $2.000, inclui âncoras tree-friendly, dissuasão de vida selvagem e painéis solares de dossel transparentes para mínima perturbação ambiental. Para aqueles constantemente em movimento, o pacote nômade móvel, com preço de $1.200,
Oferece dimensões legais para estrada, alto nivelamento e recursos aerodinâmicos para reboque e configuração rápida. Para a versatilidade máxima, a Tesla oferece um pacote de conversão multiambiente por $3.500. Isso permite que a casa mude entre 3 dos 5 modos primários de colocação, usando acessórios modulares e software de controle adaptativo. Seja flutuando, elevada em uma floresta ou estacionada em terraços urbanos, esta casa se adapta às necessidades em mudança sem exigir uma segunda unidade. Se você pudesse escolher seu futuro estilo de vida, qual falaria mais com você? Comente abaixo. 1 para liberdade flutuante, 2 para serenidade florestal, 3 para resiliência no deserto, 4 para elevação urbana ou 5 para movimento nômade. Os recursos a bordo incluem restrições internas reforçadas, amortecedores de choque de estrada e backups críticos do sistema, como uma bateria de lítio secundária, um uplink de satélite e uma bomba de água manual para garantir total autonomia fora da rede. Legalmente classificada como um veículo recreativo, a casa pode ser estacionada em terrenos privados, em parques de RVs ou em locais públicos do Bureau of Land Management, sem acionar licenças de moradia ou impostos sobre a propriedade. Em estados como Arizona, Nevada e Colorado, os usuários podem viver por semanas seguidas em terras federais gratuitas. Para nômades digitais, aposentados e trabalhadores remotos, a unidade móvel de Musk oferece liberdade real enquanto mantém desempenho, segurança e total conformidade legal. Deserto ou terreno extremo. Para aqueles que não têm escolha a não ser se mudar para zonas quentes e áridas perto de áreas industriais, onde a moradia barata geralmente significa desconforto extremo, a Tiny House 6757 da Tesla, pronta para o deserto, oferece uma solução mais inteligente. Projetada para independência e resiliência, ela opera totalmente fora da rede e é instalada sem escavação ou mudanças permanentes na terra, evitando licenças, questões de zoneamento e impostos sobre a propriedade. Em estados como Arizona, Nevada e Colorado, os usuários podem viver por semanas seguidas em terras federais gratuitas. Para combater o calor do deserto, o invólucro composto de parede dupla inclui barreiras refletivas que bloqueiam 97% da radiação solar, reduzindo as temperaturas internas em até 18 graus Fahrenheit. Um circuito geotérmico passivo circula ar subterrâneo frio, enquanto um dossel retrativo reflectivo de UV fornece sombra o dia todo. O sistema off-grid aprimorado inclui um tanque de água livre de BPA de 120 galões e um painel solar de 1000 watts, com rastreamento solar para aumentar a eficiência em 25%. A energia é armazenada em um banco de baterias Tesla de 20 kWh, o que é o dobro do padrão, garantindo confiabilidade por vários dias, mesmo em condições nubladas. A colocação legal já é possível em terras públicas, em estados como Nevada, Utah, Arizona e Novo México, sob licenças recreativas ou renováveis. Com sua tecnologia adaptável ao clima e chassi pronto para o terreno, o modelo deserto da Tesla permite vida confortável e livre de impostos em alguns dos ambientes mais hostis da América. Se você está preso alugando em uma cidade onde os preços das moradias continuam subindo e cada metro quadrado custa um prêmio, a Tesla oferece uma solução inesperada. A Tiny House 6757 de Elon Musk introduz uma opção radical, mais prática, colocando sua casa diretamente no topo de terraços urbanos. Esta configuração transforma espaço vertical não utilizado em moradia autônoma totalmente habitável, ideal para nômades digitais, trabalhadores remotos baseados na cidade ou qualquer pessoa que deseja a liberdade da casa própria sem sair da rede urbana. E este design ignora a posse de terra tradicional, evita impostos sobre a propriedade e frequentemente não requer licenças de construção, dependendo dos códigos locais. A unidade fica no topo de uma plataforma projetada de 12 por 30 pés, feita de treliças de aliga de alumínio reforçado e deck composto. Esta estrutura redistribui o peso da casa para cerca de 85 libras por pé quadrado, o que permanece com segurança, abaixo da capacidade de carga da maioria dos terraços comerciais de concreto e aço, que tipicamente suportam 100 a 120 libras por pé quadrado. Amortecedores de vibração integrados e isolamento de espuma acústica garantem ainda mais o conforto tanto dos ocupantes quanto dos residentes do edifício abaixo. Crucialmente, nem todos os terraços se qualificam.
Terraços legalmente viáveis incluem edifícios comerciais e de uso misto de telhado plano em cidades como Los Angeles, Portland e Austin, onde os códigos de zoneamento permitem habitações acessórias em terraços. Por exemplo, Los Angeles permite tiny houses móveis em lotes com residências existentes e estruturas de terraços compatíveis sob as diretrizes do LABS. Portland apoia ADUs em terraços e até tiny homes on wheels, desde que atendam aos requisitos de recuo e altura. Em Austin e partes da cidade de Nova York, tiny homes em terraços podem se qualificar como estruturas acessórias sob códigos de habitação flexíveis. A instalação é simplificada através de 8 âncoras de guindaste com classificação OSHA, integrações de segurança contra incêndio como um sistema de micro-sprinkler no terraço e chute de emergência, e portas de conexão rápida para eletricidade, água, internet de fibra e até HVAC. Se o edifício anfitrião não tiver um sistema HVAC central, a bomba de calor de ciclo fechado da casa assume a função perfeitamente. Plataforma florestal. Em regiões onde a pesquisa climática, projetos de conservação ou turismo sustentável estão atraindo mais pessoas para zonas florestais protegidas, a moradia tradicional geralmente não é uma opção, devido a regulamentações estritas contra escavação, fundações de concreto ou remoção de árvores. Para resolver isso, a Tesla agora oferece um pacote de Tiny House 6.757 montado em árvore, especificamente projetado para esses ambientes sensíveis. Esta configuração usa uma plataforma leve suportada por braçadeiras de equilíbrio de tensão, permitindo que a casa seja montada com segurança nas árvores, sem causar danos, deixando uma pegada mínima e respeitando as leis de conservação. A casa se conecta às árvores usando luvas de liga de titânio não invasivas que envolvem suavemente os troncos sem perfurar a casca. O peso é distribuído uniformemente através de uma rede de cabos de suspensão, enquanto um sistema de compensação de balanço permite que a estrutura se mova naturalmente com as árvores. Por dentro, portas especiais permitem que galhos cresçam através da casa sem obstrução, mantendo tanto a função quanto a harmonia com a natureza. Projetada para a vida totalmente fora da rede, a casa usa painéis solares transparentes montados no alto do dossel, coleta água da chuva para uso diário e inclui um sistema de banheiro compostável para gerenciamento de resíduos. Todos os materiais são ambientalmente seguros, desde o revestimento de madeira com certificação FSC até a dissuasão ultrassônica de vida selvagem que previne a intrusão sem causar danos. Vários estados dos Estados Unidos, incluindo Oregon, Washington e Vermont, já permitem moradias florestais elevadas temporárias sob regras de uso de terra recreativo. O modelo de plataforma florestal de Musk aproveita essas políticas, transformando bosques intocados em ambientes habitáveis e livres de impostos, que não deixam vestígios permanentes. 3. Quanta engenharia de alta tecnologia já está embutida nesta tiny house antes de você adicionar quaisquer extras? Não importa qual pacote de colocação você escolha, toda tiny house da Tesla começa com uma estrutura central que é excepcionalmente robusta, altamente projetada e profundamente prática. No coração da tiny house da Tesla está um núcleo de aço construído para a resiliência no mundo real. Sua estrutura de aço carbono resistente à corrosão suporta até 15.000 libras. Isso é o suficiente para suportar ventos fortes, cargas de neve ou colocação em terraços. A estrutura é estabilizada por 8 macacos hidráulicos de alto nivelamento, que se adaptam instantaneamente a terrenos inclinados, rochosos ou irregulares. Isso permite que a casa seja instalada virtualmente em qualquer lugar, sem trabalho de preparação. Ao contrário da construção tradicional, que depende de concreto e paredes rígidas, a estrutura da Tesla usa um sistema de painel adaptativo de camada tripla. A estrutura externa é um compósito de alumínio resistente a UV projetado para suportar a corrosão da água salgada. No meio, um isolamento R30 denso mantém o conforto interior em climas extremos. Os painéis internos inteligentes regulam a umidade e a qualidade do ar, respondendo ativamente às mudanças de umidade.
Esses painéis também são modulares e intercambiáveis. Se você se mudar de uma região costeira para um deserto alto, suas paredes podem se ajustar para corresponder ao novo ambiente. O sistema de teto universal combina durabilidade com utilidade. Um telhado de metal standing seam à prova de ferrugem é embutido com painéis solares flexíveis de 600 watts com a opção de expansão para até 1000 watts para a vida totalmente fora da rede. Um toldo retrátil adiciona 120 pés quadrados de espaço externo sombreado, o que é especialmente útil em climas quentes, onde a área habitável externa faz a diferença. Por dentro, o layout é projetado para ser funcional e adaptável. Um centro de controle inteligente central conecta iluminação, controle de clima, uso de energia e gerenciamento de água através de um único aplicativo. O reconhecimento de padrões impulsionado por IA permite que o sistema aprenda sua rotina, reduzindo o desperdício e mudando automaticamente entre fontes de energia solar, bateria ou backup. A área de estar principal se transforma com facilidade. Móveis conversíveis suportados por assistência hidráulica permitem que um cômodo sirva como quarto, escritório ou sala de jantar. O armazenamento é magnético e modular, para que você possa reorganizar seu layout sempre que precisar. A segurança é integrada em todos os sistemas: detecção de incêndio, sensores de intrusão e alertas de inundação são monitorados 24/7, conectados a uma rede de emergência habilitada para satélite que opera mesmo sem cobertura de celular. Um farol médico fornece acesso instantâneo a serviços de emergência. A casa também pode funcionar independentemente por até 72 horas com energia interna. A Tiny House da Tesla é mais do que um abrigo móvel. É um habitat sobrevivível e inteligente que permite que você viva fora da rede com conforto, segurança e confiança. O futuro da casa própria começa em apenas $6.757. Comente Tiny House se você está pronto para reivindicar seu pedaço disso. Então, se você está escapando de custos altos, terrenos hostis ou leis de moradia desatualizadas, a Tiny House da Tesla oferece uma maneira mais inteligente de viver. Ela funciona onde casas tradicionais não conseguem e custa menos do que a maioria das pessoas gasta em aluguel por um mês. Quando Elon Musk disse casualmente, "Eu realmente tenho uma caixa", a maioria das pessoas pensou que era apenas outro experimento, mas não é, porque antes disso ele postou no X: Tesla precisa iterar rápido na tecnologia de pré-fabricação e instalação de telhado solar. Portanto, todas as instalações serão feitas pela tecnologia Tesla no início. Essa mensagem revelou discretamente o próximo movimento da Tesla, um sistema de moradia em escala total que une energia solar, materiais inteligentes e precisão de construção em fábrica em uma solução de vida de baixo custo. É aqui que a história muda. A empresa que tornou os carros elétricos mainstream está agora prestes a minar o mercado imobiliário com algo que poderia acabar com o domínio da Boxable e talvez tornar possuir uma casa mais barato do que possuir um carro usado. Como a Tesla irá ultrapassar a Boxable e redefinir a moradia acessível? As casas modulares da Boxable já foram um assunto da cidade, até Elon Musk morou em uma. Mas a Tiny House da Tesla, de $7.575, não é apenas mais barata, é mais inteligente, mais resistente e está pronta para remodelar todo o mercado imobiliário. Isto não é hype, como alguém afirmou. Isto é engenharia enfrentando a maior crise da América de frente. Então, aqui está a pergunta que muda tudo. Como a vantagem de engenharia da Tesla supera a casita da Boxable em durabilidade, eficiência e custo? E o que isso significa para o futuro das casas acessíveis? Vamos detalhar os fatos que provam por que a Tesla está prestes a dominar este espaço. Vamos começar com o que mantém uma casa unida: a estrutura. A Tiny House da Tesla usa a estrutura composta proprietária com uma resistência à tração estimada de 4.500 libras por polegada quadrada, inspirada nas especificações de material da SpaceX. E a estrutura de aço da Boxable? A sua tem 3.500 libras por polegada quadrada. Essa vantagem de 30% na resistência significa que as casas da Tesla podem suportar tremores de terremotos e ventos de furacões que comprometeriam as construções tradicionais.
Isso é importante quando você considera 15 milhões de idosos vivendo em zonas de alto risco na Califórnia, Texas, Nova York e Flórida. Quando o desastre ataca, você quer paredes que não rachem e um telhado que permaneça no lugar. A Tesla projetou essa realidade. Agora, vamos falar de energia, porque as contas mensais drenam economias mais rápido do que qualquer outra coisa. A Box Sable oferece painéis solares opcionais com cerca de 18% de eficiência. A Tesla integra o Powerwall 3 com painéis 25% eficientes diretamente no design, proporcionando 90% de autossuficiência energética. Para os idosos, isso se traduz em economizar $1.200 todos os anos em serviços públicos, em comparação com os $800 de economia da Box Sable. Quando os custos médios de energia doméstica atingiram $1.400 por ano em 2024, o sistema da Tesla essencialmente elimina essa despesa. Você não está comprando uma casa, está comprando liberdade da companhia de energia. Aqui é onde a Tesla se distancia completamente. A caseta da Box Sable começa em $50 mil por 600 pés quadrados. A unidade de 400 pés quadrados da Tesla custa $7.575, o que é 84% mais barato. Mas o preço é apenas parte da história. O sistema de construção da Tesla é projetado para ser pronto para autonomia, o que significa que essas casas podem ser impressas, montadas e testadas usando plataformas robóticas nas Gigafactories. Isso reduz os custos de mão de obra em até 80% em comparação com as linhas de montagem manual da Box Sable. A automação de fábrica da Tesla pode produzir 500 mil casas até 2027, e com esse volume, vem outra redução de custos de 20% através de economias de escala. A montagem manual da Box Sable os limita a 50 mil unidades por ano. Essa é a diferença entre escassez e abundância. Esse é o número que poderia instantaneamente mudar o mercado imobiliário de crise para a solução. O impacto no mercado aqui é impressionante. O preço da Tesla poderia capturar 25% do mercado pré-fabricado de $15 bilhões até 2026, reduzindo a receita projetada da Boxable de $200 milhões em 30%, à medida que os compradores migram para o custo mais baixo e o apelo tecnológico da Tesla para idosos que lutam com os custos de moradia. Isso significa acesso a casas a 1/10 do custo das casas tradicionais de $400 mil. Isso não é um desconto, é uma tábua de salvação. Mas a Tesla não está parando em unidades autônomas. A estrutura é modular o suficiente para que as casas possam ser conectadas em redes de vizinhança alimentadas por Starlink e telhado solar, criando microcomunidades autossustentáveis. A Boxable nunca alcançou esse nível de integração. O pensamento da Tesla vai além das casas individuais, construindo ecossistemas onde energia, internet e infraestrutura comunitária funcionam como uma rede única e contínua. Este é o futuro se desenrolando agora mesmo. Agora, alguns de vocês se lembram de que Elon morou em uma Boxable em 2021, elogiando sua simplicidade. Ponto justo. Mas o design da Tesla não copia de forma alguma. Eles dão um salto adiante. A Tesla aproveitou as lições da tecnologia dobrável da Boxable e projetou uma solução escalável e amigável para idosos que a Boxable não conseguiu executar. Viver naquela Boxable ensinou a Elon exatamente o que precisava ser consertado, e a Tesla consertou. Para os idosos que estão assistindo a isso, entendam que isso realmente significa. Esta não é apenas uma casa, é paz de espírito. Imagine possuir uma casa construída para durar décadas, economizando milhares a cada ano e permitindo que você viva sob seus próprios termos, sem dívidas esmagadoras ou contas de serviços públicos. Sem senhorio, sem hipoteca consumindo sua aposentadoria. Apenas seu espaço, suas regras, sua segurança. A Tesla está aqui para tornar isso real e o cronograma é agora. Então aqui está a minha pergunta para você. Se você pudesse possuir uma casa à prova de desastres por menos de $8 mil que se paga em economia de energia, você escolheria isso em vez de alugar para sempre? Solte Tesla Wins nos comentários se você acredita que este é o avanço que os idosos estavam esperando, porque eu quero saber quantos de vocês veem o que está por vir. Tesla Wins não é apenas uma frase, é o futuro da moradia acessível, e seu comentário prova que você está prestando atenção. Agora que você entende por que a Tesla está dominando a Boxable em engenharia e custo, vamos falar sobre o que isso realmente significa para os americanos comuns que tentam possuir casas por uma fração do que pagariam hoje.
Como a Tesla ajuda os americanos a possuir uma tiny house por uma fração do custo? Terra gratuita sempre soou como uma daquelas promessas boas demais para serem verdade, o tipo que você pode ver em anúncios antigos dos anos 1950 que nunca realmente se concretizaram. Mas dessa vez, algo real está acontecendo. O governo americano, por meio do engenheiro-chefe, está mudando o jogo oferecendo terreno de graça para instalar casas para idosos. Mas entendam uma coisa, não é apenas qualquer terreno, é solo fértil para sua propriedade praticamente descolar. Esta é a conversa que realmente tem potencial. O modelo de habitação mais recente da Tesla está transformando discretamente esses velhos sonhos em plantas reais. A empresa está ligando sua tiny house movida à energia solar de $7.575 a programas de terras de propriedade do governo na Califórnia, Flórida, Texas e Nova York, os mesmos estados onde os preços das moradias têm empurrado famílias e aposentados para fora do mercado por décadas. E isto não é caridade. É a engenharia se encontrando com a política para tornar a casa própria novamente possível para os americanos comuns, incluindo idosos vivendo com rendas fixas. Então, como a iniciativa de terra gratuita da Tesla pode realmente reduzir os custos de moradia em alguns dos estados mais caros do país e dar às pessoas comuns uma chance de ter um lar de verdade? Nesses 4 estados, mais de 140 mil lotes vagos ou confiscados por impostos estão atualmente sem uso sob bancos de terras municipais e estaduais. De acordo com o Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano dos USA, a Tesla começou a colaborar com municípios em Bakersfield, Tampa, Austin e Buffalo para reutilizar esses terrenos para zonas de habitação renovável. Como a Tiny House da Tesla atende aos padrões equivalentes ao LEED Gold, liderança em design de energia e meio ambiente, usando materiais compostos reciclados e sistemas solares que reduzem as emissões em mais de 80%, a empresa se qualifica para créditos de uso de terra em nível estadual no valor de $25.000 a $35.000 por lote. Isso significa que para muitos compradores qualificados, o custo da terra pode cair para quase zero. Os incentivos não param por aí. Programas estaduais e federais como o Texas Land Grant for Sustainable Housing e a Florida's Green Build Initiative agora oferecem subvenções que variam de $30.000 a $45.000 por casa sustentável aprovada. Na Califórnia, o Clean Energy Home Ownership Program oferece isenções fiscais e rebates no valor de até $10.000 por casa. Normalmente, a aprovação de casas tradicionais leva de 3 a 6 meses, mas a tecnologia digital One System da Tesla encurta todo o processo para apenas 10 a 14 dias, desde a permissão até a inspeção final. Essa automação reduz a papelada em quase 90%, corta os custos de fechamento para cerca de $1.000 e coloca a propriedade total ao alcance por cerca de $7.575, incluindo instalação e impostos. Este modelo não apenas torna as casas acessíveis, ele as torna alcançáveis. O americano médio gasta $17.000 apenas para fechar o negócio em uma casa tradicional e espera cerca de 3 meses pela aprovação. O design modular certificado da Tesla elimina a maioria dessas etapas, pois já está pré-aprovado para mais de 40 códigos estaduais. Para os idosos, isso significa mudar-se para uma nova casa 8 vezes mais rápido do que a média nacional, sem o estresse de dívidas, agentes ou assinaturas intermináveis. Se dimensionado corretamente, analistas preveem que o modelo de terra gratuita da Tesla poderia desbloquear até 250 mil novas casas acessíveis nesses 4 estados até 2030. Isso não é apenas uma solução habitacional, é uma mudança de mercado, menor pressão sobre o aluguel, economias locais mais fortes e a chance de as famílias finalmente viverem sem o medo mensal da hipoteca. Aposentados na Califórnia ou Flórida, que atualmente pagam $18.000 a $22.000 por ano em aluguel e serviços públicos, poderiam economizar mais de $100.000 ao longo de 20 anos. Na verdade, os créditos solares da Tesla poderiam compensar até $1.000 por ano, o que significa que sua casa pode literalmente começar a pagar por si mesma. Agora, imagine o seguinte:
Se o seu aluguel caísse para zero, como sua vida mudaria? Você finalmente ficaria perto de sua família em vez de se mudar para fora do estado em busca de moradia mais barata? Você finalmente teria a liberdade de se aposentar sob seus próprios termos? Comente Freeland se você acredita que esse tipo de revolução habitacional é exatamente o que a América precisa. E à medida que essa ideia se espalha, a próxima grande questão é: como a Tesla pode disponibilizar essas casas para ainda mais americanos? Não apenas idosos ou famílias de baixa renda, mas todos por uma fração do custo de moradia de hoje. Vamos explorar isso em seguida. Como a Tesla apaga o estigma de abrigo temporário para idosos? Sejamos honestos, em estados como Califórnia ou Flórida, a maioria das pessoas ainda pensa em tiny homes como algo temporário. Talvez uma cabana de férias, talvez uma unidade inicial, mas definitivamente não uma casa permanente. A Tesla está mudando essa percepção a partir da base. Sua tiny house de $7.575 não é um curativo para a crise habitacional. É uma redefinição em escala total do que a vida acessível pode parecer para os idosos. Esta casa não foi construída para ser temporária. Ela foi construída para durar mais, ter melhor desempenho e superar em valor quase tudo em sua categoria. Porque a Tesla sabe que esta geração não quer esmolas. Eles querem independência e dignidade. Então a verdadeira questão se torna: como a Tesla pode convencer os idosos na Califórnia, Texas, Flórida e Nova York de que uma casa de $7.575 não é uma configuração temporária, mas um lugar permanente, inteligente e seguro para viver seus melhores anos? A Tesla já comanda mais de 80% de aprovação entre os americanos mais velhos, muito mais alta do que qualquer startup ou construtora tradicional. Na Califórnia e na Flórida, os idosos são 3 vezes mais propensos a confiar nas casas da Tesla do que em outras marcas pré-fabricadas. No Texas e em Nova York, essa confiança não é sobre estilo, é sobre segurança. A Tesla é uma empresa americana com um histórico comprovado de construção de produtos duráveis e de alta tecnologia que funcionam por décadas. Isso apaga instantaneamente o estigma de barato que tem atormentado a moradia pequena por anos. Quando um nome como Tesla está por trás de uma casa, ela não é vista como descartável, é vista como confiável. Depois vem a longevidade, e é aqui que a tecnologia da Tesla se separa completamente. Cada unidade usa isolamento reforçado com grafeno com uma classificação térmica R45, quase o dobro do desempenho das paredes pré-fabricadas comuns. Isso significa que ela permanece mais fresca durante os verões do Texas, mais quente durante os invernos de Nova York e resiste à umidade da Flórida, que frequentemente destrói casas de baixo custo em apenas alguns anos. Testes de laboratório independentes confirmam que ela é construída para 40 anos de durabilidade, o que é o dobro da vida útil da maioria das tiny houses. Isso não é moradia temporária, é moradia para a vida toda. Mas a Tesla não parou nos materiais. Eles projetaram conforto e acessibilidade diretamente no design. Cada casa inclui controle de voz integrado para luzes, temperatura e segurança, juntamente com sistemas opcionais de alerta médico e rampas modulares para assistência de mobilidade. Para idosos na Califórnia ou Nova York, os interiores dobráveis e o armazenamento montado na parede reduzem a desordem e o risco de quedas. No Texas e na Flórida, onde o calor e a manutenção são batalhas constantes, o sistema de fluxo de ar natural da Tesla e os revestimentos autolimpantes ajudam os idosos a viver de forma independente, confortável e segura, mesmo aos 70 ou 80 anos. E embora seja acessível, está longe de ser um compromisso financeiro. Uma tiny house da Tesla custando $7.575 não apenas economiza dinheiro, ela constrói patrimônio. No Texas ou na Flórida, essas unidades são projetadas para valorizar de 6 a 8% ao ano, adicionando aproximadamente $14 mil em valor ao longo de uma década. Comparado a pagar $100 mil ou mais em aluguel durante o mesmo período, isso reenquadra completamente o que significa ser barato.
Para aposentados em Nova York ou Califórnia, não se trata mais de possuir algo pequeno, é sobre possuir algo inteligente, sustentável e à prova de futuro. É claro que ainda há ceticismo, especialmente daqueles que se lembram das antigas casas móveis que se desfaziam em tempestades. A Tesla sabe disso e abordou isso de frente. Cada unidade é certificada com a classificação de 95% à prova de intempéries da Agência Federal de Gerenciamento de Emergências, FEMA. A resistência da bateria solar de 10.000 ciclos do Laboratório Nacional de Energia Renovável, o NREL, e atende aos padrões de segurança estaduais para furacões, inundações e calor extremo. Isto não é uma caixa de parque de trailers. É uma fortaleza pronta para a aposentadoria construída para o mundo moderno. Se você tem mais de 60 anos e está cansado de ver o aluguel subir mais rápido do que suas economias, a casa da Tesla oferece algo que a América não via há décadas. Essa é uma saída, uma casa permanente autoalimentada que é sua, construída para durar, projetada para o conforto e apoiada por um nome em que você já confia. Pense nisso, uma casa que você pode possuir integralmente, alimentada pela luz solar, protegida contra tempestades e apoiada pela engenharia da Tesla. Isso não é um sonho, está acontecendo agora mesmo. Se você acredita que isso pode finalmente resolver a crise habitacional da América, comente Tesla Tiny House abaixo. E se o maior avanço habitacional da América em 2026 não viesse de projetos de lei do governo como o Build Back Better Act ou Infrastructure Investment and Jobs Act, mas sim de Elon Musk? Enquanto esses programas se concentram em habitação de longo prazo e projetos hídricos, Musk discretamente introduziu algo mais rápido, uma tiny house da Tesla de $6.975 que não requer terra e, em alguns casos, custa zero para possuir. Anos atrás, quando Musk mencionou morar em uma tiny house protótipo no Texas, muitos pensaram que ele só estava sendo excêntrico, mas o que parecia incomum na época era, na verdade, o ponto de partida para uma moderna tiny house da Tesla. Ela agora é construída em fábrica, movida a energia solar, ultra compacta e está prestes a ser lançada como uma solução real para os desafios habitacionais de hoje. Neste vídeo, revelamos a tecnologia oculta por trás da casa de $6.975 de Musk, porque ela se encaixa perfeitamente nas necessidades econômicas de hoje e como você pode conseguir uma mesmo que não possua terra. A Tesla Tiny House não é apenas sobre hardware, é sobre inteligência. O software de controle, que é a mesma plataforma que gerencia um veículo Tesla, é o que transforma o espaço compacto em uma experiência de vida reconfigurável. O sistema de transformação de espaço 4D da Tesla é a peça central. Ele permite que o layout interno se transforme em resposta às necessidades do morador ao longo do dia. Modo quarto ou noite, a cama de casal queen size dobrável com assistência hidráulica desce suavemente da parede e as luzes de tarefa são atenuadas para uma luz ambiente azul. O sistema de controle de clima muda automaticamente para a configuração de sono profundo, que otimiza a temperatura e a qualidade do ar com base nos padrões de sono do morador. Modo escritório ou dia, a cama é retraída e uma mesa de trabalho de 8 pés de comprimento é deslizada para fora de um compartimento de parede. Monitores ultra-wide e tomadas de energia são ativados por voz e o sistema de iluminação muda para a configuração de luz branca de produtividade para melhorar o foco. Modo jantar ou social, tarde. Uma mesa dobrável e assentos modulares com travamento magnético são movidos para o centro da sala. O sistema de controle de clima pode ser ajustado com um toque ou comando de voz para modo social, que aumenta o fluxo de ar para o conforto de vários ocupantes. Essa automação triplica o valor funcional do interior de 400 pés quadrados, permitindo que um único cômodo sirva para múltiplos propósitos sem a bagunça do mobiliário tradicional. O Sistema de Gerenciamento de Saúde e Qualidade do Ar, AQHM, monitora ativamente as partículas, o CO2 e os alérgenos.
Se a qualidade do ar cair, o sistema ajusta automaticamente a ventilação e liga o desumidificador ativo, que extrai até 50 pints de umidade por dia, essencial para climas como a Flórida. Para a segurança, os sistemas Sentry Mode do carro são adaptados para casa. Câmeras 360 graus, câmeras externas e internas com visão noturna e sensores de movimento monitoram a casa 24 horas por dia. Acesso por aplicativo. O proprietário pode controlar, destrancar e monitorar a casa de qualquer lugar usando o aplicativo Tesla. Rede de emergência por satélite. Para garantir a segurança em locais remotos, a casa vem com um link de satélite Starlink de backup, que não depende da cobertura celular para alertas críticos de emergência e beacons médicos. Essa é a diferença crucial. O conforto de luxo da casa é totalmente integrado e é gerenciado por um software que aprende o seu estilo de vida, o que é inatingível em qualquer casa pré-fabricada de $50 mil, tornando a casa de $6.975 da Tesla a opção mais inteligente. A introdução da Tiny House da Tesla, de $6.975, está prestes a remodelar dois setores trilionários: o mercado imobiliário e o de construção. O impacto será sentido tanto na moradia para idosos quanto nas oportunidades de investimento. Para o mercado imobiliário, a penetração da Tesla no mercado de pré-fabricados de $15 bilhões é estimada em 25% até 2026. Mas a ameaça real está no mercado imobiliário tradicional. Ao oferecer uma casa de $6.975, com custos operacionais quase nulos, graças à energia solar, a Tesla estabelece um novo piso de preço para a moradia. Isso poderia forçar o mercado de aluguel a baixar os preços em áreas urbanas, oferecendo uma alternativa de propriedade que é mais barata do que um único mês de aluguel em muitas cidades. Para os idosos, a casa da Tesla oferece uma estratégia de saída do aluguel caro e da pressão da hipoteca. Isso liberará capital de aposentadoria para outras necessidades de saúde ou lazer. Oportunidades de investimento e renda. O modelo da Tesla cria oportunidades de investimento de baixo risco que a moradia tradicional não oferece. Desenvolvimento de comunidades sustentáveis. Investidores podem comprar lotes ociosos ou não desenvolvidos, especialmente aqueles qualificados para os créditos de terra gratuita, e instalar várias unidades da Tesla. O modelo legal de RV e estrutura acessória simplifica o zoneamento e permite que os investidores criem micro-redes de aluguel de baixo custo, com energia fornecida pelo sistema solar e Powerwall da própria casa. A casa de $6.975 é ideal para ser usada como unidade de habitação acessória, ADU, de aluguel em quintais existentes na Califórnia, Texas e Flórida. Por um investimento inicial de menos de $10 mil, os proprietários podem gerar $800 a $1.200 em renda mensal com o aluguel da ADU, obtendo um retorno sobre o investimento, ROI, em menos de 10 meses. A durabilidade e a rápida capacidade de instalação da Tesla tornam-na perfeita para a moradia de emergência ou desastres naturais, um mercado de bilhões de dólares tipicamente atendido por soluções mais caras e menos sustentáveis. A Tesla está posicionada não apenas para vender casas, mas para vender o ecossistema: a casa, a energia solar, o Powerwall, o Starlink e o software que os conecta. Este modelo de integração vertical é o que os investidores inteligentes procurarão. Onde a Boxable só conseguiu construir uma casa, a Tesla está construindo um ecossistema de baixo custo que se paga com economia de energia. Isso faz da Tiny House da Tesla o investimento imobiliário mais rentável e de crescimento mais rápido da próxima década. O desafio de possuir uma casa sempre foi que o governo, através das leis de zoneamento e permissão, torna o processo longo e caro. A Tesla contorna isso atacando o estatuto legal da própria estrutura. Ao projetar a Tiny House para ter dimensões de transporte rodoviário legal, 8,5 pés de largura, e autonomia total da rede, a Tesla permite que ela seja legalmente classificada como um veículo recreativo, RV, ou um veículo para moradia acessória, ADU, móvel, em vez de uma moradia tradicional de fundação.
Esta distinção legal é a chave para a terra gratuita e a colocação flexível. Evita permissões de construção. A classificação de RV ou ADU móvel significa que a casa não está sujeita aos mesmos códigos de construção municipal demorados e caros que atrasam a construção tradicional em meses. Em estados como Nevada e Arizona, a colocação é tratada de forma semelhante ao estacionamento de um trailer. Contorna impostos sobre a propriedade. Em muitos estados, os RVs ou estruturas classificadas como veículos não estão sujeitos a impostos anuais sobre a propriedade, removendo mais uma barreira financeira para os idosos. Flexibilidade de colocação. Permite que a casa seja colocada em terras que nunca seriam zoneadas para moradia tradicional, como terrenos baldios confiscados por impostos, que a Tesla está adquirindo através de parcerias, ou quintais existentes. O recurso de autonivelamento hidráulico da casa suporta essa colocação de qualquer lugar. As pernas podem estender-se em até 4 pés e se adaptar a terrenos inclinados, rochosos ou arenosos, eliminando a necessidade de lajes de concreto caras e demoradas. O impacto nas leis de zoneamento está apenas começando. Cidades como Los Angeles, Austin e Portland já estão flexibilizando os códigos para permitir mais ADUs e Tiny Homes on Wheels, para combater a crise de acessibilidade. A entrada da Tesla força as administrações municipais a se adaptarem mais rapidamente, pois a casa de $6.975 da Tesla já atende ou excede os padrões de segurança e sustentabilidade que eles tentam aplicar. Por exemplo, certificações FEMA, à prova de intempéries e NRL de bateria solar. Essencialmente, a Tesla transformou a moradia em um produto automotivo. Ao aplicar os padrões de engenharia e produção de veículos à habitação, eles removeram as barreiras políticas e financeiras que impediam a moradia acessível de ser dimensionada na América. Este é um golpe de gênio legal e de engenharia que desbloqueia a liberdade da casa própria. O preço inicial de $6.975 já é radical, mas a Tesla está alavancando os incentivos de energia renovável para introduzir o modelo que eles chamam de propriedade de custo zero para compradores qualificados, especialmente idosos com baixa renda fixa. Este modelo baseia-se em 3 pilares financeiros que se unem para compensar ou, em alguns casos, exceder o custo da unidade. Como a casa da Tesla atende aos padrões de sustentabilidade LEED Gold, liderança em design de energia e meio ambiente, usando materiais compostos reciclados e sistemas solares de alta eficiência, ela se qualifica para subvenções estaduais e federais destinadas a promover moradias verdes. Por exemplo, o Texas Land Grant e o Florida's Green Build Initiative oferecem de $30.000 a $45.000 em subvenções por casa aprovada. Para um comprador qualificado, essas subvenções cobrem o custo da casa de $6.975 várias vezes, com o restante indo para custos de instalação e upgrades opcionais. Ao aceitar a casa da Tesla em lotes de banco de terras vazios, os municípios recebem créditos de uso de terra de agências estaduais para a criação de moradia sustentável. Esses créditos podem ser usados para reduzir o preço da terra a zero para o comprador, removendo o maior obstáculo financeiro. O sistema solar de 1.000 watts e o Powerwall 3 integrado não apenas eliminam a conta de eletricidade, $1.400 em média, mas em alguns estados, com net metering agressivo, a casa pode gerar um excedente de energia que é vendido de volta à rede. Isso pode render até $1.000 por ano em créditos no seu utility bill. A matemática se torna clara. O custo inicial de $6.975 é ofuscado pelas subvenções de dezenas de milhares de dólares. Mesmo com um upgrade caro, a moradia da Tesla pode sair para o comprador por custo zero, ou até mesmo com um pagamento positivo no fechamento do negócio. Isso é um divisor de águas que a Boxable e os construtores tradicionais não podem replicar, porque suas estruturas não se qualificam para o mesmo nível de incentivos de construção ecológica e eficiência energética. A casa da Tesla não é apenas uma compra, é um ativo líquido que é financiado por sua própria sustentabilidade. O modelo de propriedade de custo zero redefine o conceito de hipoteca. Em vez de uma dívida de 30 anos, os compradores estão fazendo um investimento em energia e sustentabilidade, que é totalmente subsidiado. O que você faria se tivesse $100.000 de volta na sua aposentadoria?
Esta é a pergunta final que Elon Musk está fazendo ao mercado imobiliário. Para os aposentados na Flórida ou na Califórnia, o modelo de moradia da Tesla de $6.975 elimina $18.000 a $22.000 em custos anuais de aluguel e serviços públicos. Ao longo de 20 anos, essa é uma economia de mais de $350.000, o que é mais dinheiro do que a maioria das pessoas tem em suas contas de aposentadoria. A Tiny House da Tesla é mais do que moradia barata. É uma estratégia de liberdade financeira que combina tecnologia de ponta com incentivos governamentais para fornecer uma solução que funciona legalmente, funciona energeticamente e funciona financeiramente. Você tem a segurança de uma casa construída para suportar furacões e terremotos. Você tem a independência de viver fora da rede, sem contas de energia. Você tem a liberdade de colocar sua casa onde as regras de zoneamento e impostos não conseguem alcançá-lo. O futuro não está esperando pela construção lenta e cara. Ele está sendo construído agora, nas Gigafactories da Tesla. Comente Tesla Wins abaixo se você está pronto para reivindicar a liberdade de uma casa que custa menos do que um carro e se paga com luz solar. A revolução da moradia não está chegando. Ela já está aqui.